Fala galera do YouTube, depois de um tempo aí, né, um tempinho sem postar vídeo, né, porque é muito ocupado dando aula aqui, atendendo o pessoal do grupo e outras correrias aí, então tá esse negócio de epidemia também atrapalhando o povo aí, né, mas beleza, né, então, hoje postar um vídeo aqui é uma aula, nada inédito, né, a aula que você já deve ter visto aí em outras plataformas, na plataforma YouTube, dado por outros bons professores aí do YouTube, que posta esses tipos de aula, né? E é muito bom porque tem muita gente fazendo estudo, faculdade, estudando online e às vezes quer tirar dúvida, né? Tá cheio de vídeo aí na plataforma YouTube relacionado à eletrônica, eletricidade, etc. O que é muito bom, né? Então um abraço aí a todos os professores da plataforma YouTube. Então o que eu vou passar aqui é coisa que vocês já conhecem, já viram alguma outro canal, mas, né, outro canal aí do YouTube. Mas que é bom, né? Cada um tem uma maneira de explicar e acaba tudo terminando numa coisa só, né? As ordens não alteram fatores, né? Acaba terminando num elemento só. É a minha explicação. Então, fazendo vídeo aqui, TecTed Eletrônica, do grupo TecTed Eletrônica Telegram. Então, antes de eu falar algumas coisas aqui, né? Vamos logo ao assunto, né? Vamos falar aqui sobre a lei de Kirchhoff e a associação de resistores, né? Que são os elementos de um circuito elétrico, né? Que também ajuda no cálculo de eletrônica, né? Tem gente que às vezes não sabe fazer um dimensionamento, um cálculo numa malha de resistor, alguma coisa assim, por não conhecer essas partes, achar que é chato, ou tem gente que já fez até a eletrônica básica, mas não levou muito afinco isso aqui e passou por cima, né? Quis se interessar mais na parte de conserto, e aí às vezes apanha de alguma coisa, porque às vezes tá passando por cima de algumas coisas teóricas que é muito importante para a análise de um circuito. Então, falar da lei de Kirchhoff e a associação de resistores. Então, todo né, quem estuda sabe que a lei de Kirchhoff, ou como eu falo em inglês, né, Kirchhoff, envolve conceitos básicos aí para a resolução e análise de circuitos elétricos e até eletrônicos, tanto em corrente contínua como em corrente alternada também. Antes, porém, de apresentar aqui no vídeo, né, vejamos os elementos que formam um circuito elétrico, né, coisa que vocês conhecem, nada inédito. Ramo, né, quando falo em ramo, o que é ramo? Qualquer parte de um circuito elétrico composto por um ou mais dispositivos, né, ligados em série, né, circuito elétrico ou eletrônico, a gente chama de ramo, né. Então, um exemplo aqui, nós temos de repente aqui uma bateria, resistores, que são ramos, um circuito elétrico não são ramos, certo? Que a gente pode chamar. E aí tem os nós, né, quando fala na eletrônica Kirchhoff, vai fazer aqueles cálculos lá, fala sobre nós. O que é nó? Bom, qualquer ponto de um circuito elétrico no qual há uma conexão de 3 ou mais ramos é denominado nó. Então, o nó, a gente dá um exemplo aqui que são esses dois pontinhos aqui, ó, onde estão as emendas, a ligação, a interligação, né? A conexão de um componente a outro. Então, são chamados nós, certo? E quando falamos em malha, é qualquer parte de um circuito elétrico cujo ramo forma um caminho fechado, né? Que fecha, né? Fecha o circuito para a corrente, né, que é um caminho fechado para a corrente, é denominado malha, como exemplo aqui. Então aqui nós temos a malha interna e por volta a malha externa, tá? Malha externa, ok? Então, dito isso, vamos à lei do nosso Kirchhoff. Bom, um circuito admite um único sentido de corrente com um único valor para cada ramo, né? Uma vez conhecidos os sentidos e as intensidades das correntes em todos os ramos de um circuito, todas as tensões podem também ser determinadas. A compreensão e análise de um circuito depende das duas leis básicas da eletricidade, que apresenta a seguir, né? Por exemplo, a lei de Kirchhoff para correntes, né, que é a lei dos nós. Então, quem está fazendo eletrônica, eletricidade aí, quem já não ouviu falar, né, lei dos nós, né? Lei de Kirchhoff para correntes, definindo arbitrariamente as correntes que chegam ao nó como positiva e as que saem do nó como negativas. A lei de Kirchhoff para correntes pode ser enunciada como segue, né? A soma álgebra das correntes em um nó é igual a zero. Ou também podemos dizer, a soma das correntes que chegam a um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó, né? Então a gente está dando um exemplo aqui, nós temos circuito elétrico aqui, né, com as correntes E1, E2, E3, E4, atenção, E2, E3, E1, né? Aqui os resistores R2, R4, R1, R3, né, como a gente está vendo aí, as correntes. Aqui mostrando as formulazinhas, somas, né? Mais I1 mais I2 menos I3 menos I4 igual a zero. Ou I1 mais I2 que é igual a I3 mais I4.
E claro, não podemos deixar de falar da lei de Kirchhoff para tensões, que é a lei das malhas. Adotando um sentido arbitrário de corrente para a análise de uma malha e considerando as tensões que elevam o potencial do circuito como positivas, né, geradores, por exemplo, e as tensões que causam queda de potencial como negativas, receptores passivos, ativos e por aí vai, a lei de Kirchhoff para tensões pode ser enunciada como, a gente pode dizer assim, como segue, né? Que a soma álgebra das tensões em uma malha é zero, ou podemos dizer, a soma das tensões que eleva o potencial do circuito é igual à soma das tensões que causam a queda de potencial, tá? Então estamos vendo aqui uma imagem aqui de uma malha, aqui, né, arbitrária, né, I arbitrário, e aqui uma fórmula aqui, né, E mais E2 mais E3 menos V2 e menos V3 menos E1 e menos V1, que é igual a zero. E2 mais E3 igual a V2 mais V3 mais E1 mais V1, né? Uma aí ou outra, né? Bom, e sobre a associação de resistores, Ted? Bom, no circuito elétrico, os resistores podem estar ligados em série e ou paralelo. Em função das características dos dispositivos envolvidos no circuito, da necessidade de dividir uma tensão com uma corrente ou de obter uma resistência com valor diferente dos valores encontrados comercialmente, né? Então, vamos falar da rede resistiva. Pois muito bem. Uma rede resistiva é um circuito formado por diversas resistências ligadas em série ou em paralelo, né? Como o nome já mesmo diz, rede resistiva, alimentado por uma única fonte de alimentação, E, que é uma rede de resistência E, né? As principais características de uma rede resistiva é a seguinte: a resistência equivalente, que é REQ, vista pela fonte de alimentação, né? A fonte de alimentação vê tudo isso como uma resistência equivalente. E também a corrente total I, fornecida pela fonte de alimentação. Isso significa que, se todos os resistores dessa rede forem substituídos por um único resistor de valor, REQ, que é resistor equivalente, a fonte de alimentação E fornecerá a mesma corrente I ao circuito, conforme mostra a nossa figurinha aqui, né? Então, aqui substituímos o resistor aqui incógnita por um único equivalente, né? Então a tensão e a corrente circulando por ali. Agora, na associação de resistores em série, né? Bom, na associação série, os resistores estão ligados de forma que a corrente I que passa por eles seja a mesma, e a tensão total E aplicada aos resistores se subdivide entre eles proporcionalmente aos seus valores, né? A gente pode ver uma imagem exemplo aqui, eu já coloquei uma formulazinha ali já para facilitar, né? Bom, pela lei de Kirchhoff para tensões, a soma das tensões nos resistores é igual à tensão total aplicada, E, né? Então fica assim, E igual a V1 mais V2 mais reticência mais VN, né? Em que V1 igual a R1 vezes I, V2 igual a R2 vezes I, reticência VN igual a RN vezes I, né? N resistores, tá ok? Bom, substituindo as tensões nos resistores pela primeira lei do ômega, VI igual a RI vezes I, tem-se o seguinte: E igual a R1 vezes I mais R2 vezes I mais reticência RN vezes I. E igual a I vezes R1 mais R2 mais reticência RN, ok? Dividindo a tensão E pela corrente I, chega-se a E sobre I igual a R1 mais R2 mais reticência RN, ok? Pois bem, matematicamente, resistor equivalente, ou seja, o resultado E sobre I, né, corresponde à resistência equivalente REQ da associação série. Isso é, a resistência que a fonte de alimentação entende como sendo a sua carga, né, a sua carga total. Então, matematicamente, REQ igual a R1 mais R2 mais RN, ok? Bom, se os N's, resistores da associação série, forem iguais a R, a resistência equivalente, né, RQ, pode ser calculada por RQ igual a N vezes R. Nesse circuito, a potência total, que a gente pode chamar de PE, fornecida pela fonte ao circuito, é igual à soma das potências dissipadas pelos resistores, ou seja, P1 mais P2
reticência mais PN, né? A gente pode ver na figura aqui a potência, né, de cada resistores aí, né? P1, P2, reticência PN, né? E igual a PE igual a PEQ, né? O valor de uma resistência só equivalente à potência equivalente, né? Ok? Estão vendo aí, né? PE, potência de cada resistor, P1, P2, reticência PN. E aqui, né, botando como resistor equivalente, nós temos aí também a potência equivalente, né, para esse resistor equivalente aí, tá? Portanto, a resistência total PE igual a E vezes I fornecida pela fonte é igual à potência dissipada pela resistência equivalente, PQ igual a REQ vezes I elevado a 2, né? I elevado ao quadrado, né? Podemos dizer, né? I elevado a 2. Matematicamente, P igual a P1 mais P2 mais PN igual a PQ, né? E sobre a associação paralela de resistores? Bom, na associação paralela, os resistores estão ligados de forma que a tensão total E aplicada ao circuito seja a mesma em todos os resistores e a corrente I total do circuito se subdivida entre eles de forma inversamente proporcional aos seus valores. Ok? Bom, beleza. Bom, pela lei de Kirchhoff, para a corrente, a soma das correntes nos resistores é igual à corrente total I fornecida pela fonte, né? Ok? Então, I igual a I1 mais I2 mais IN, né? Que são, né, reticência, né? Pode ser vários resistores, né? Em que I1 igual a E sobre R1, que é igual a I2 sobre I2 igual a E sobre R2, reticência IN igual a E sobre RN, né? Substituindo as correntes nos resistores pela primeira lei do ômega, II igual a E sobre RI, tem-se o seguinte: I igual a E sobre R1 mais E sobre R2, reticência mais E sobre RN, né? E I igual a E vezes I sobre R1 mais I sobre R2 e mais I sobre RN, né? Uma infinidade aí. Bom, agora, dividindo a corrente I pela tensão E, chega-se a I sobre E igual a I sobre R1 mais I sobre R2 e reticência I sobre RN. Então, o resultado I sobre E corresponde à condutância equivalente, né? Um GEQ da associação paralela, né? Invertendo esse valor, obtém-se, portanto, a resistência equivalente REQ, que a fonte de alimentação entende como sendo a sua carga, né? Sua carga total. Então, matematicamente falando, temos I sobre REQ, né, resistor equivalente, que é igual a I sobre R1 mais I sobre R2, reticência I sobre RN. Né? Se os N's resistores da associação paralela forem iguais a R, a resistência equivalente pode ser calculada por REQ igual a R sobre N. No caso específico de dois resistores ligados em paralelo, a resistência equivalente pode ser calculada por uma equação mais simples. Se assim a gente pode dizer I sobre REQ, que é igual a I sobre R1 mais I sobre R2, que é igual a R2 mais R1 sobre R1 vezes R2. REQ igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Fórmula bem conhecida de resistores em paralelo, né? Podemos representar dois resistores em paralelo, né, de uma maneira diferente. Quando a gente quer dizer resistor paralelo, quem conhece a fórmula, né, escrevendo, quando a gente quer dizer que tem o R1 e R2 paralelo, às vezes é escrita muito nos textos aí de matemática, R1, duas barras, R2, que duas barras meio inclinadas aqui assim, quer dizer que são resistores paralelos, ou seja, R1 em paralelo com R2. Bom, finalmente, a relação entre a potência envolvida é PE igual a P1 mais P2 mais PN, que é igual a PQ, né? Potência equivalente. Mas você pergunta, né, amigo Ted, e sobre a associação mista de resistores? Bom, a associação mista é formada por resistores ligados em série e em paralelo, né, como bem sabe. Não existindo uma equação geral para a resistência equivalente, pois ela depende da configuração do circuito. Se o circuito tiver apenas uma fonte de alimentação, rede resistiva, a sua análise, isto é, a determinação das correntes e tensões são nos diversos ramos e resistores do circuito pode ser feito aplicando apenas os conceitos da associação série e paralelo de resistores e da lei de ômega.
Então o método de análise é o seguinte: no caso de não se conhecer nenhuma tensão ou corrente interna do circuito, o método para a sua análise completa vai ser o seguinte. Primeiro passo, calcule se a resistência equivalente é RQ do circuito, né? Do nosso circuito aqui, da nossa rede de resistores, né? Resistência equivalente. Então calcule o RQ do circuito. O segundo passo, calcule se a corrente I fornecida pela fonte de alimentação ao circuito, né? A corrente I. Já temos o resistor equivalente, agora calcule a corrente I, né? Aí vem o terceiro passo. Desmembra-se a resistência equivalente, passo a passo, né, claro, calculando as tensões e ou correntes em cada parte do circuito, conforme a necessidade, até obter as tensões e correntes desejadas, né, que você quer encontrar, tá? Então, a gente tá vendo aí, né, desmembrando RA, RB, que é VA, VB, corrente, tensão, e aqui, ó, tá? VA, R3, R4, é onde tem aqui a VB, desmembrando aí. Agora, uma nota: caso alguma tensão ou corrente interna do circuito seja conhecida, né, tendo conhecimento, a análise torna-se muito mais fácil, né, muito mais facilitado, sendo às vezes desnecessário até o cálculo da resistência equivalente, né, algumas vezes. Agora, quem já não viu isso aí, né, quem está estudando, né, o que a gente pode chamar aí dessas configurações aí, estrela e triângulo, né? Bom, no circuito é comum, né, os resistores estarem ligados conforme a configuração estrela ou triângulo, né? Bom, pois muito bem. Essa configuração não se caracterizam nem como série, né? Não pode se caracterizar como série e tão pouco como paralelo, dificultando assim o cálculo da resistência equivalente do circuito e, portanto, a sua análise, né, à primeira vista. Para resolver esse problema, né, esse probleminha, é possível converter uma configuração na outra, fazendo com que os resistores mudem de posição sem, no entanto, mudarem as características elétricas do tal circuito, né? Então a gente pode ver aqui, já com cálculozinho e tudo, ok? Eu vou aumentar aqui pra gente ver legal, não tem problema não, que os cálculos aqui eu dito para você de cor. Então nós temos conversão de estrela, triângulo, e aqui conversão de triângulo para estrela, ok? Ali não está parecendo muita diferença, né? Mas a gente vai ver pela fórmula do cálculo que a gente vai fazer aqui. Pode não ter a diferença na imagem, mas a diferença no cálculo, em relação de um para outro. Por exemplo, querendo saber o valor de R2, nessa confusão toda aqui, né? R12, né? R12, perdão. Então R12 igual a R1 vezes R2, né? Mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 sobre R3, né? Como está mostrando aqui. E valor de R13 vai ser R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 sobre R2. E depois temos para R23 igual a R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 sobre R1, né? Conversão estrela triângulo, certo? Já para essa conversão triângulo estrela, fazemos o seguinte: R1, para descobrir R1, porque pode ver que aqui nós vamos para descobrir R12, 13 e 23. Conversando para triângulo estrela, vamos descobrir o valor de R1, R2 R3. Então, R1 igual a R12 vezes R13 sobre R12 mais R13 mais R23. Para descobrir R2 igual a R12 vezes R23 sobre R12 mais R13 mais R23, né? E R3, cadê o nosso R3? Opa, aqui é o R3. É igual a R13 vezes R23 sobre R12 mais R13 mais R23, ok?
Beleza, um assunto rápido aí, né? De repente, quem sabe continua, né? Vamos ver outras matemáticas aí envolvendo isso aqui, no conhecimento elétrico e eletrônico aí, né? De tanto CA como CC. De repente com a ponte de Windsor, né? E outras coisas aqui, de repente eu vou colocar aqui, tendo um tempinho. Então, beleza, gente. Como é importante estudar sobre isso aí. Tem gente que acha que é por causa da matemática e tal, mas tudo que você faz usa matemática. Até o respirar tem matemática. Então, não tem como ficar sem ele. O importante é estudar para ter conhecimento. A matemática entra, mas para conhecimento. E não é difícil, gente. É só exercitar, né? Porque é importante estudar sobre isso aí, porque eu vi, depois que eu montei o grupo, eu vi dificuldade de alguns técnicos de raciocínio lógico, às vezes por passar por cima desses detalhes aí. Às vezes até fez eletrônica básica, mas passou por cima dessas partes aí, achando que não vai ser utilizado. Assim, não entendeu aonde vai usar. Então ele viu mais a parte de funcionamento das peças, medição de tensão e tal, já quer partir para o conserto. E aí, às vezes, ele está com material bom na mão e não sabe ou não lembra, né? Não tem nem mais acesso, perdeu o livro, etc. E tem esses acessos, esses exercícios, essas aulas, principalmente a eletrônica sobre semicondutores, que é muito interessante estudar a análise de circuito e funcionamento de semicondutores, de circuito eletrônico. É muito importante hoje em dia, sempre foi importante, e hoje mais ainda. Estudar sobre funcionamento e análise de circuito com semicondutores, que aí vem agoblando outros componentes com ele, né? Resistor, capacitor, bobina. Porque ali no meio de funcionamento dos resistores, de transistor, diodos, diversos tipos de diodos, diversos tipos de transistor, você estuda sobre o funcionamento do circuito, entende, passa a entender, a raciocinar numa análise de circuito com aquele componente que você já estudou todo o circuito possível dentro de uma aula de semicondutores. A eletrônica básica tem que ser sempre atualizada também, porque sempre sai alguma coisa nova, é bom fazer novamente, para de repente prestar atenção naquilo que você está passando por cima, que agora que vai ter sentido para você. Já aconteceu comigo, eu passei por cima de alguma coisa, quando eu voltei ali sobre aquilo, né, assim, eu pensei assim, não, deixa eu estudar sobre isso aqui, para mim ver o que é isso aqui. Clareou a cabeça para algumas coisas. Como eu falei, tem gente que não sabe fazer, às vezes, cálculo de malha, né, resistiva, que a gente chama de dimensionamento, porque não conhece sobre essas partes aí, né, de Kirchhoff, ponte de Wheatstone e outras coisas mais, né, onde você aprende a fazer o dimensionamento, aprende as fórmulas, tem a fórmula mais fácil de fazer, né, além dessas que eu mostrei, mas tem a maneira mais fácil, aí usando aí o multímetro digital, né, e às vezes por falta de exercitar, de querer fazer esse tipo de aula, apanha algumas coisas. Aí tem gente que não quer fazer porque fala, não tenho tempo, pô, mas é aquilo que a gente fala, aí é a pessoa que só quer ganhar dinheiro, não quer se especializar, entender, ajuda todo mundo vai precisar, mas ele tendo um pouco de entendimento, é até bom para ele pode até exercitar ajudando os outros, né? Então é muito interessante estudar. O técnico sempre está estudando, sempre está atualizando. Quando você acha que aprendeu, opa, aprendi mais uma coisa nova, terminou por aqui, que nada, continua, não terminou não, continua. Então quando eu montei o grupo eu vi muito essa deficiência, né? Eu até tenho que pedir desculpa ao pessoal do meu grupo, porque eles falam que eu sou meio durão, meio brucutu, mas é que às vezes eu fico indignado com algumas coisas que eu vejo absurdas de um técnico com piscina aberta, perguntar ou fazer ou não fazer, coisa que deveria fazer não faz, ou coisa que não deveria ele estar fazendo, né, mostrando que tem uma certa carência, um certo defeito na parte de análise ou na parte de conhecer até o circuito, né? Tem técnicos que às vezes, tudo bem, depende da condição de cada um, mas hoje em dia, juntando, é obrigatório ter o osciloscópio. Tem técnico que não tem, está trabalhando na marra, só com multímetro de medindo tensão e às vezes apanha num aparelho em que a fonte de alimentação até então está normal, porque hoje em dia é ilusório você amar a fonte separada de uma televisão, né, que é as técnicas que todo mundo usa, e com o LED ligado, o LED acende, aí o cara fala, a fonte está normal, mas a televisão não funciona, aí vai, troca a placa principal e não é a placa principal, continua com o mesmo defeito, que às vezes o defeito está na fonte, porque por uma falta de osciloscópio ele não sabe dizer se aquela tensão, que é aparentemente normal, 5 volts, 3 volts, sei lá, não está tendo ruído ou ripple, que só vai ver com o osciloscópio, né? Tem um método aí que dá para ajudar, para ver se o capacitor está falhando, mas não vou passar aqui, né? Porque vamos incentivar aí o pessoal a comprar o osciloscópio. E fora outras ferramentas digitais, como um gerador de funções, que é muito interessante obter também. Hoje em dia o técnico tem que modernizar em ferramenta, porque hoje em dia é totalmente digital, e também no seu profissionalismo, né? E outra, hoje em dia é bom estudar eletrônica digital, parece uma aula chata, parece que uma aula que não vai ter sentido, conforme você vai vendo os estudos, fala, pô, mas onde eu vou usar isso? Não estou me entendendo bolufa.
mas é com o tempo que você vai entendendo, depois com o tempo que você vai ver onde vai encaixar aquilo lá, porque futuramente muitos aparelhos vai ser muito mais digitais ainda, vai começar a usar NOR, porta-NAND, não sei o que, para fazer algumas coisas aí. Então a pessoa tem que conhecer a simbologia, o funcionamento, onde medir, conhecer a tabela booleana, a tabela verdade, né? Para interpretar o funcionamento daquele circuito. Então é muito importante fazer, porque futuramente vai vir mais bombas aí e vai ser totalmente digital. Já temos alguns circuitinhos digitais que trabalham com código digital, né? A memória NAND, a memória EPROM, a memória flash. A NAND, não, o nome já fala NAND. O que é NAND? Não E, né? Já é um componente digital, se for ver o datasheet dele. Então é interessante conhecer isso aí, porque futuramente muitas coisas vai ser mais digital ainda. E quem não souber onde medir, né, tem que comprar a ferramenta que é a ponteira digital, a teste de, né, um aparelho aí que testa componente digital, que é a ponteira digital, né, que testa circuito com TTL e CMOS. Então tem que entender tudo isso, mesmo que ainda você não esteja mexendo com isso, mas você já tem que entender a linguagem, o que é CMOS, o que é TTL, né, os conceitos aí da eletrônica digital também é muito bom fazer. E sobre semicondutores, dimensionamento e análise de circuito com semicondutores, né? Então eu administro essas aulas também no Telegram, que eu criei o videobook, porque como vi que tinha técnico com deficiência de ler, cansado, tem uns que lê e não consegue interpretar lendo, ele consegue interpretar mais assistindo e ouvindo e vendo, né? Alguns conseguem lendo, cada um tem a sua natureza, tem uns que não conseguem assistindo, acha muito confuso, assiste assim até vê, mas não guarda, aí ele tem que ler sobre aquilo que passou no vídeo lá. Tem uns que conseguem ler, mas tem uns que o técnico já fica cansado, mentalmente cansado, não consegue. Aí eu tive a ideia de fazer o videobook, ou o vídeo apostila, com as figuras tal, desenhada, né, igual aquela aula presencial, né, igual aquela aula em vídeo que tem a placa, o circuito e mostra medindo, que é muito bom também. Eu já fiz de outra maneira, com apostilas, figuras, fotos, imagens, que explica bem explicadinho, bem dizer lá, você aprende muita coisa, né? Então é um vídeo apostila, que é feito no Telegram e dá para você baixar, dá para você assistir no Telegram, que o Telegram é nuvem, fica salvo lá. Você baixar no pendrive, tudo em MP4, fazer uma coisa, eu gravar num CD-ROM, se tiver no seu computador tiver o gravador de DVD, também gravar tudo em DVD para você assistir em qualquer lugar, né? Um pendrive mesmo, né? Bastante pendrive, colocar os vídeos lá, botar na pasta e botar para executar para assistir. Muito bom. Então isso aí, TecTed Eletrônica, TecTed Telegram. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Desculpa aí a demora. Um abraço aos inscritos que chegaram agora. Dá um joinha aí, dá um parecer aí. E os que estão aí, muito abraço, muita paz, muita luz. E vamos em frente.